Olá, boa tarde a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos, 1 minuto ou 2, verificar se mais pessoas entram na sala e aí a gente já começa o nosso evento. Bom, vamos começar então. Olá, boa tarde a todos. É com imenso prazer que dou início a este evento online realizado pelo Corre Advogados, que irá tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. O evento está sendo coordenado por mim, Lisiane Cornia Naber, sócia responsável pela área trabalhista do Corre Advogados. Sou graduada em Direito pela PUC, especialista em Direito do Trabalho, Direito Empresarial e MBA em Gestão Empresarial. Juntamente comigo, compõem a mesa virtual e organização deste evento, Dr. Lauri Ernesto Cor, sócio-diretor do Corre Advogados, graduado em Direito pela PUC-RS, especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário, doutor pelo Instituto dos Advogados do Brasil, professor universitário nas disciplinas de Direito Tributário e Direito Comercial. Doutora Larissa de Oliveira, advogada associada do Corre Advogados, graduada pela Unilassalle, especialista em Direito do Trabalho, que irá realizar o apoio técnico ao evento. Doutora Tayana Martins Isopor, advogada associada do Corre Advogados, graduada pela PUC-RS, especialista em Direito do Trabalho, mestranda em Contratos Internacionais, professora de Direito do Trabalho no Grupo de Estudos da ESA OAB-RS e integrante da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista da OAB-RS, certificada LGPD pela ANAP, em formação de PO em andamento. Desde 1957, o Corre Advogados é uma organização jurídica que tem a vocação para o direito empresarial em todas as suas dimensões, cuja dedicação, comprometimento, trabalho ético e visão estratégicas se tornaram credenciais reconhecidas pelos nossos clientes, construindo uma história junto ao poder público e à comunidade empresarial. Agradecemos a presença de todos os nossos clientes e amigos e informamos que eventuais questionamentos poderão ser enviados pelo chat e ao final serão respondidos. Aqueles que eventualmente não possam ser respondidos por uma questão de tempo, serão respondidos posteriormente através das nossas redes sociais. Passo a palavra agora ao Dr. Lauri Ernesto Cor. Boa tarde, muito bem-vindos à nossa live, nossa exposição. Vou fazer um breve comentário aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também chamada de LGPD, que foi sancionada para proteger os direitos fundamentais de privacidade e liberdade, com norte para estabelecer regras a respeito da coleta e armazenagem de dados pessoais, bem como seu compartilhamento. Ela tem origem na Europa, através da GDPR, Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, que está sendo aplicada desde 2018, tanto pela União Europeia como o Espaço Econômico Europeu. Ela no Brasil surgiu em 2014, com o Marco Civil da Internet, que previa a proteção de dados, em seu artigo 3º, incisos 1, 2 e 3. Mais tarde, em 2018, o Marco Civil da Internet passou a se chamar Lei Geral de Proteção de Dados, visando a proteção da vida privada e intimidade dos indivíduos. A LGPD, embora tenha sido editado em 1918, iniciou sua vigência e fiscalização agora no dia 1º de agosto. Em vista disso, nossa adequação, nossa apresentação aqui visa
né, que vocês tenham uma adequação correta com a lei, né, e elaborar perguntas e troca de experiências e dúvidas. Em vista disso, eu retorno a palavra para a doutora Lisiane para dar seguimento à nossa apresentação. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece normas para o tratamento e proteção dos dados pessoais, definindo o direito dos titulares, o tratamento dos dados, ações para a prevenção de riscos e como agir em casos de ocorrências, ainda que com algumas lacunas quanto a determinados procedimentos ou interpretações da lei, o que será editado mais tarde pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que não significa que devemos esperar para realizar a adequação das normas que já estão positivas, uma vez que desde 1º de agosto, como dito pelo Dr. Lauri Ernesto, necessitamos estar atentos às situações que sejam a fiscalização e eventuais multas por descumprimento. Assim, buscando auxiliá-los neste projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, passo a palavra à doutora Tayana, que irá realizar uma exposição sobre os principais pontos da lei. Obrigada, doutora Lisiane. Agradecemos, então, a todos que vieram nos ouvir nesta tarde. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela impacta todos nós, né? Porque todos nós somos ou titular de um dado, né? Titular de um direito, ou então estamos na condição de empresa e precisamos nos adequar a essa lei geral. Retorno, então, que as dúvidas que eventualmente surgirem, vocês coloquem no chat e depois nós vamos respondendo, ou por aqui ou pelas redes sociais do COL. Então, a Lei 13.709 de 2018, que dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nos trouxe alguns pontos de reflexão, que são eles, né? A privacidade dos dados pessoais, a coleta e armazenamento destes dados e o compartilhamento. Como foi muito bem explanado pelo Dr. Lauri, a intenção da lei é proporcionar uma proteção dos dados da pessoa física e, para isso, conta com uma aplicação de uma multa, né, para aquelas empresas que, por eventual descuido, não venham proteger tão bem os dados dos seus clientes, dos seus consumidores. Aqui a gente lembra que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada para proteger o consumidor, ainda que ela esteja sendo aplicada nos contratos de trabalho ou em outros contratos, o intuito dela inicial foi proteger a parte mais fraca, que seria o consumidor numa relação de consumo. Mas, afinal de contas, o que essa Lei Geral de Proteção de Dados protege? Protege todos os dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Mas o que seriam esses dados pessoais, né? É toda aquela informação que seja possível de identificar uma pessoa natural, ou seja, um titular do dado. Eu, enquanto pessoa física, sou titular dos meus dados. Vocês, enquanto na condição de pessoa física, também são titulares de alguns dados. E é estes dados que a lei visa proteger. São eles nome, endereço, números únicos de RG, CPF, registro da OAB, registro do Conselho de Medicina, do Conselho de Farmácia, de Contabilidade, enfim, todos os números únicos que nos representam, geolocalização, hábitos de consumo, exames médicos, dados referentes à nossa saúde, se é possível identificar que no dia tal foi feita uma cirurgia num paciente e todos os dados daquele paciente levam à identificação de que foi a Tayana a pessoa operada, então é um dado sensível. Biometria, que nada mais tão nosso que a nossa impressão digital, né? Não vai ter outra impressão digital. Até um nome próprio, de vez em quando a gente tem alguns homônimos. Quando a gente vai realizar o título eleitoral, normalmente eles fazem essa busca para ver se tem uma outra pessoa com um nome semelhante.
O meu, dificilmente alguém vai ter, mas se fosse um nome mais comum, talvez pudesse ter uma outra pessoa. Agora, a minha biometria, ela é só minha, não vai ter outra pessoa, então é um dado extremamente sensível. Perfil cultural, quais os clubes aos quais eu sou associada, qual a religião que eu professo fé ou se eu não professo fé, todos aqueles, então, dados que possam me identificar enquanto ser humano, enquanto pessoa portadora dele, são dados que a lei protege. Então, desta maneira, para que a gente tenha acesso aos dados, né, é importante que sejam observados os princípios que a lei estabelece, que é a finalidade específica, adequação à finalidade, a necessidade do tratamento desse dado, o acesso livre, fácil e gratuito das pessoas, de forma clara como os dados estão sendo tratados, qualidade dos dados, transparência ao titular, com informações claras e acessíveis sobre o tratamento dos dados, quem é o responsável pelo tratamento de dados naquela empresa, qual a segurança para coibir situações de acidente ou situações ilícitas, de destruição, invasão de sistema, perda de um dado, e a prevenção. O que a empresa está fazendo para se prevenir contra esses danos? Quais são os envolvidos nesta situação? E, principalmente, a não discriminação. Ou seja, a lei não permite atos ilícitos ou abusivos e responsabiliza em caso de algum surgimento ou de algum vazamento desses dados, ou até mesmo o uso inapropriado destes dados. Mas o que vai mudar com a nova lei? O que a lei... Então, ela prevê toda essa proteção, mas o que vai mudar diante disso? O que a gente vai ter de mudança? A lei traz 9 hipóteses, né, que tornam legais esse tratamento de dados. Mas aqui a gente vai usar uma que é a mais abrangente de todas, que é o consentimento explícito do titular do dado. Ou seja, um titular de dado, ele deverá claramente informar, nos termos de uso, a autorização dele para que essa empresa possua os dados. Por exemplo, para que a farmácia que eu compro, ou o supermercado que eu compro, ou então a transportadora que realiza alguma atividade para mim, ou até mesmo o escritório que realize uma atividade para mim enquanto pessoa física, porque a lei de proteção de dados se aplica entre uma pessoa jurídica e uma pessoa física. Ela precisa me dizer o que ela vai fazer com esse meu dado, ela precisa me explicar qual a finalidade deste dado, e eu, então, outorgo ou não um consentimento para que ela tenha os meus dados. Claro, eu estou ciente que a ausência desse consentimento pode ser que inviabilize a execução do serviço ou a execução do contrato, né? Uma empresa, então, ela só poderá recolher determinados dados com autorização do proprietário desse dado, ou seja, do titular do dado. E precisa ser comprovado que esse dado tem um fim útil. Qual é o interesse? Por exemplo, eu tenho uma padaria, vamos supor. Para que eu preciso de um número de CNH do meu consumidor? Eu não preciso. Então, certamente, esse é um dado que não é para execução de contrato. Então, é um dado que eu não preciso ter, e é mais um dado para, em eventual incidente, vazar e eu ser responsabilizada por ele. Mas quem são as partes envolvidas? Até aqui a gente já entendeu o que é dado, né? O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível e o porquê que a gente precisa proteger esses dados. Mas quem são as pessoas que estão envolvidas nessa proteção toda? Ou seja, o titular de dado, que sou eu, é você, são todos nós que estamos aqui, toda pessoa física. O controlador ele é representado pelo tomador dos dados, ou seja, a pessoa jurídica para quem eu estou entregando os meus dados. O operador dos dados, que vai ser uma pessoa
uma empresa, uma pessoa jurídica, que vai ser responsável pela coleta desses dados e a efetiva segurança desses dados. É quem vai realizar toda a solução automatizada desses dados, é quem vai gerenciar onde vai ser guardado, se vai ser num sistema, num servidor, numa nuvem, num servidor físico, enfim. O operador do dado é o responsável pela segurança desses dados. E aí a gente vai ter também uma figura do encarregado, ou DPO, que é o responsável, o profissional, e aí aqui pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Ele vai ser responsável por responder todos os questionamentos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados daquela empresa. É ele quem vai fazer contato com a autoridade nacional quando for necessário. É o DPO quem vai verificar se o setor administrativo está efetivamente adequado, se o setor de RH está efetivamente adequado, se a produção está adequada, se o meu balconista está entregando da forma correta, se o meu gerente está da forma correta, se o meu motorista está agindo, solicitando os dados que efetivamente são só os necessários. É o DPO quem vai, então, responder também para a autoridade nacional, mas para o titular do dado. Quando eu solicitar, por exemplo, para a empresa dos senhores, eu gostaria de saber quais os dados vocês têm agendados aí, armazenados em seus sistemas da pessoa física Tayana. Então, vocês vão repassar para o DPO, e o DPO, com base na documentação que foi feita, vai saber dizer, ó, da Tayana nós temos o CPF, o endereço, o telefone, está aqui, Tayana, os dados que nós temos sobre a senhora. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é o órgão responsável pela fiscalização e pela proteção das partes. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, apesar da lei ter previsto desde 2018, só nessa semana, na segunda-feira, que saiu no Diário Oficial quem vão ser os conselheiros responsáveis. Então, ela ainda também está caminhando para sua elaboração e para fixação das suas normas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados está hoje atuando apenas naquilo que a lei prevê claramente. Naquilo em que a lei deixou lacunas para complementar pela autoridade, ainda está em processamento, ainda está em adequação, em fase de adequação. Mas quais seriam os direitos desse titular de dados, que a gente já descobriu, então? Quais são as partes envolvidas, o que é um dado e quais os direitos dessas pessoas que são titulares dos dados. Então, elas têm direito ao acesso à informação, à retificação de seus dados, à eliminação dos seus dados, à portabilidade, à revogação, tem direito à eliminação dos dados, a informação sobre o não fornecimento do consentimento. O que acontece comigo se eu disser que eu não quero consentir com que a empresa guarde os meus dados? Não vai poder comprar conosco, não vai poder fazer o nosso crediário, não vai poder transportar conosco. Bom, mas eu preciso saber qual é as consequências do meu não consentimento. Direito de peticionar contra o responsável. Então, o titular de dado ele tem o direito de dizer, olha, eu não concordo com isso que você fez, eu não concordo com este vazamento de dados, aconteceu esta situação, aconteceu outra situação. Então, ele tem o direito de questionar o que está sendo feito. Ele tem o direito de revisar as decisões que estão sendo tomadas pela empresa. Então, ele tem direito ao acesso à política de proteção de dados da empresa. Tem direito de revogar o seu consentimento, claro, e principalmente a inversão do ônus da prova. Como eu disse lá no começo, essa é uma lei que foi criada no intuito de proteger o consumidor. Apesar dela estar sendo aplicada irrestritamente a todas as empresas e a todo tipo de serviço e em todos os departamentos, ela foi pensada na visão do consumidor.
Então, por isso há inversão do ônus da prova. Quando eu, titular do direito, digo, eu não quero mais que a doutora Lisiane, pessoa jurídica, guarde os meus dados. Não é eu quem tenho que comprovar que eu disse isso para ela. É ela, na condição de empresa, quem tem que comprovar que eu tinha um consentimento para que ela tivesse os meus dados e que agora eu estou pedindo a revogação desse consentimento. Claro, eu, enquanto titular de dados, também tenho direito à informação de tudo que está sendo feito com os meus dados. É compartilhado com a empresa de segurança, é compartilhado com a terceirizada de limpeza, é compartilhado com o rastreador, é compartilhado com o cartão Alelo, com o VR, é compartilhado com o plano de saúde, enfim, todos aonde foi compartilhado o meu dado, eu, enquanto titular de direito, tenho esse direito de saber aonde ele está. E como tudo, né, a lei tem uma fiscalização e tem sanções. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então, foi criada lá com a medida provisória 869 de 2018, ainda que não esteja na prática, mas já está aplicando as sanções desde o dia 1º de agosto, né? Fiscalizando e instaurando processos administrativos e todo o procedimento para a aplicação dessas sanções administrativas, que podem ser advertência, com a indicação de um prazo para adoção das medidas para corrigir o que está acontecendo. Vamos supor, a gente teve um vazamento de dado físico, porque aqui é importante a gente salientar que a Lei Geral de Proteção de Dados não é só para dados eletrônicos, para os dados físicos que a gente tem no nosso poder também. Inclusive, aquela prática que nós tínhamos, porque agora não temos mais, mas que nós já tivemos no passado, de, redigir um contrato aqui, não deu muito certo, guarda aí na folha de rascunho. Isso pode ser considerado como um vazamento de dados e um incidente de vazamento de dados. Então, pode ser que a autoridade nacional, em uma fiscalização, olhe, tem uma caixa aqui de folhas de rascunho. Olha, Tayana, tu não pode ter esta caixa de folha de rascunhos, porque isso daqui são dados sensíveis e é uma violação, ainda que uma violação pequena da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é uma violação. Então, nós vamos te dar um prazo de 15 dias para que tu te adeque à situação e que tu elimine essas folhas, seja incinerando, seja triturando, enfim, que tu dê um destino correto a esses dados. Ok, e não vai me aplicar multa, pode ser, como pode ser que ela venha e me aplique uma multa simples de até 2% do faturamento da minha empresa ou do meu grupo econômico. E é 2% considerando o meu último ano de exercício, ou seja, se fosse aplicada hoje, seria considerando o faturamento do ano passado, né, de 2020, quando fechou o exercício financeiro da empresa, excluídos os tributos, e é limitado ao valor de 50 milhões de reais por infração. 2%, como eu costumo dizer, de uma empresa de grande porte representa um valor considerável, e 2% de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte pode representar a saúde financeira daquela empresa, pode ser todo o lucro que a empresa teve durante o ano, pode representar a continuidade do negócio ou não. Ainda a lei prevê a aplicação de multas diárias, também observado o limite de 50 milhões, publicação da infração, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, até a regularização desta situação, e eliminação de todos os dados pessoais a que se refere a infração. Esses três últimos, a publicação da infração, o bloqueio dos dados e a eliminação dos dados, apesar de não doer no bolso de forma direta, né, da empresa não ter que desembolsar um valor para pagar, eles podem ser tão graves ou até mesmo de maior representatividade que o próprio pagamento de um valor, porque acabam gerando um abalo reputacional à empresa e que às vezes é incontornável.
eu não fui na empresa tal, dei os meus dados e descobri que eles estão vendendo os meus dados para uma empresa de cartões de crédito, vamos supor. Quem vai levar a sério essa empresa depois? Talvez a empresa acabe gastando bem mais para limpar o seu nome e a sua reputação do que o próprio valor da multa aplicada. Então, apesar de ser sanções puramente administrativas, elas têm um impacto tão grande quanto as sanções financeiras. E, claro, ainda representam muito provável a suspensão de todas as atividades, né? Porque hoje, quais atividades a gente consegue fazer sem a coleta de nenhum dado pessoal ou dado sensível? Praticamente nenhuma, a não ser a negociação entre empresas, empresa com empresa, porque daí a lei não se aplica a essas negociações. Vocês podem até ver que quando encaminhamos o convite para o evento de hoje, encaminhamos apenas a empresas e a e-mails empresariais, já em cuidado à Lei Geral de Proteção de Dados e em responsabilização, né? A gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos, então não podemos sair mais por aí convidando, ainda que tenhamos amigos e outras pessoas as quais a gente entende que gostariam de participar da palestra, infelizmente não podemos mais, assim como também não podemos disparar WhatsApp de promoção. Se a gente fosse um supermercado, uma farmácia ou enfim, um comércio em geral. Hoje tem promoção de carne aqui no nosso açougue. Infelizmente, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir deste momento, a gente não pode mais divulgar sob pena de cair em uma dessas sanções que estão previstas na lei, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem forte no judiciário. Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados de julho deste ano, ou seja, antes do início da fiscalização pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já tinha quase 1.000 processos em que na petição inicial havia um pedido relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. E a Justiça já tinha 600 decisões no dia 4 do mês passado. E claro que o Rio Grande do Sul, como um dos celeiros de processos, né, não poderia ficar de fora, e nós já estamos representando os terceiros colocados no quesito de processos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. São Paulo está muito na frente, até pelo volume de empresas, mas nós, aqui do Rio Grande do Sul, já tínhamos, né, no mês passado, 74 processos referentes à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui eu vou citar para vocês alguns casos que foram amplamente divulgados pela mídia, né, que foi o caso da Cyrela, e até quem redigiu a reportagem redigiu de forma equivocada. Na verdade, Cyrela não foi multada, foi condenada a pagar R$10.000 por uma infração cometida à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso foi bem noticiado porque foi uma das primeiras decisões relacionadas ao tema. Foi uma situação que um funcionário da empresa, alguém foi lá, comprou uma casa com aquele funcionário, e o funcionário vendeu seus dados para uma empresa de móveis planejados. Ele vendeu, não, ele repassou, porque ele ganharia uma comissão dos móveis planejados. E até eu me lembro que quando eu vi essa notícia, eu conversei com alguns amigos corretores e eles disseram: é bem comum, a gente ganha uma porcentagem pela indicação. E isso é uma prática comum no nosso setor. E foi o que aconteceu aqui com a Cyrela, e o consumidor se viu lesado, ajuizou, ingressou com uma ação e foi revertido, então, em um valor de condenação, no valor de R$10.000. O portal acabou sendo invadido e teve alguns dados perdidos, né? O portal Metrópole, a Serasa também, porque estava mantendo um número de telefone de um consumidor que já havia solicitado, um consumidor que não tinha registro positivo e já havia solicitado para a exclusão de seus dados, e a Serasa continuava mantendo os dados dele ali. Então, ele ingressou com uma demanda e
acabou tendo um julgamento favorável a este consumidor. E teve alguns outros casos relacionados, como o ataque ao Laboratório Fleury, como o ataque aqui ao próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No dia de ontem até saiu uma notícia sobre o TRT, que o TRT se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados no dia de ontem, então estavam divulgando os seus critérios de proteção. Então, todos estão caminhando para que a gente tenha uma maior proteção à individualidade, né? Aqui eu trago para vocês uma associação, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Eles divulgam todos os dias quais as ações que estão sendo realizadas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, a nível nacional e separado por estados. Aqui separei duas do Rio Grande do Sul, que envolvem o tema de Lei Geral de Proteção de Dados, e nós podemos ver que são duas ações do mês passado, que tiveram sua decisão no mês passado, e com decisões completamente diferentes. Uma foi totalmente improcedente e a outra foi parcialmente improcedente. E o que diferiu de uma para outra? A improcedente foi indeferido o pedido porque a empresa comprovou de forma documental que estava de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, provavelmente, eles solicitaram política de privacidade de dados, política de tratamento de dados, e a empresa foi lá e entregou. Está aqui minha política de privacidade, minha política de tratamento de dados. Aqui escreve como o meu dado entra na empresa, quais os caminhos ele percorre até a sua extinção. E aí, então, tiveram um julgamento da ação de forma improcedente. Já a ação que foi procedente em parte, ela foi procedente em parte porque a empresa não conseguiu comprovar 2 pontos, que é apresentar a nomeação de um encarregado, quem é o responsável pela proteção de dados daquela empresa, a quem eu me dirijo se eu quiser cancelar o meu consentimento, se eu quiser revogar o meu consentimento, quem é a pessoa, quem é o encarregado responsável. A empresa não informou e também não foi comprovada práticas relacionadas à segurança e sigilo dos dados. Então, a empresa não apresentou a sua política de privacidade de dados e, muito provavelmente, não há um mapa de risco nessa empresa. E aqui são 2 ações, 2 exemplos do mês de julho, do mês passado. E, pasmem, não são 2 ações da Justiça Comum, são 2 ações oriundas do Tribunal Regional do Trabalho. Então, não se trata aqui de consumidores, e sim de uma discussão referente a trabalhadores já. Tá, mas e agora? Né? Parece que eu estou no meio do caos. O que eu tenho que fazer? Né? Nós precisamos, então, dar um passo, se ainda não foi dado, se ainda não houve essa adequação da empresa, para adequar todos os setores da empresa e para que todos os setores estejam de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É preciso, então, que o nosso setor administrativo, nosso setor de governança, saiba nos dizer quais os dados pessoais que nós coletamos e por que nós precisamos da coleta desses dados, qual a proteção de dados é considerada, qual é o nível que a gente estabelece para essa proteção de dados, quais as questões relacionadas à proteção de dados, como um projeto de implementação de sistemas, serviços, produtos, como é que funciona a empresa no seu todo? E por que projetamos o tratamento de dados? Considerando os direitos dos titulares desde o início, lá desde a abordagem até o fim da instituição. Claro que tudo isso vai estar apoiado pelo jurídico, né? O jurídico vai esclarecer qual a legalidade, qual é a fonte, né, desses consentimentos, se é por consentimento, se é por cumprimento regular do contrato, se é por cumprimento da lei, qual é a finalidade de tudo isso. Por isso, o jurídico vai fazer uma análise de todos os contratos, sejam eles físicos ou digitais, de toda a documentação. Vai verificar também se há um consentimento do usuário para os casos de consentimento e a base legal apropriada para cada situação.
vai informar aos indivíduos que pertencem a todo o projeto os detalhes, né? Como que esse dado vai passar daqui do RH para chegar lá na ponta onde efetivamente vai ser necessário o dado. E também vai esclarecer a necessidade da empresa ter uma pessoa responsável por ouvir todas essas demandas. Vai verificar os contratos, a forma que os contratos já estão sendo feitos, para incluir as cláusulas adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Vai verificar se os contratos que hoje a empresa operam, eles têm o motivo, a ação, a duração e qual a forma de tratamento de dados. E aqui não é só os contratos que são feitos pela empresa, mas aqueles os quais a empresa também participa, como, por exemplo, contrato com o plano de saúde, com a empresa do plano de saúde. Eu tenho uma empresa e eu ofereço plano de saúde a todos os meus funcionários. Será que esse contrato ele está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados? Será que essa minha prestadora de serviço, essa empresa que realiza as atividades de saúde para os meus colaboradores, ela está adequada, ela está guardando da forma correta os dados? Porque se houver um vazamento lá, a responsabilidade é minha aqui enquanto empregador, porque fui eu que compartilhei os dados. Então, para isso que o jurídico vai assessorar. Vai esclarecer o RH sobre a necessidade de ter um encarregado pela proteção de dados, se ele vai ser próprio da empresa, se ele vai ser uma empresa terceirizada, se o DPO vai ser o advogado, se o DPO vai ser o administrador da empresa, enfim, quem será esse encarregado pela proteção de dados? A equipe de segurança da informação, então, ela vai verificar todo o relatório de impacto de proteção de dados, qual a natureza desses dados que estão recebendo e o que acontece se esses dados vazarem, qual a forma de atividade que vamos precisar fazer. Vai realizar uma análise dos riscos, qual os riscos naquele tratamento daquele dado e quais as políticas de segurança da informação ou o que a gente vai realizar de segurança para fins de tratamento dos dados físicos. Vou dar um exemplo, assim, vocês certamente já viram num balcão de supermercado ou num balcão de farmácia aquela listinha onde a gente chega e pede vou colocar um crédito no meu celular. E aí alguém te dá uma folhinha e diz, anota teu número aqui. E tu anota teu número, a pessoa digita, tu confere. O que é feito com essa folhinha? Eu levo embora, ela vai para o lixo. Na teleentrega. Teleentrega a gente tem analisado que é cumprimento regular do contrato, mas e se não fosse? Isto é o nosso setor de segurança da informação, que nós vamos ter dentro da empresa, ou que nós vamos ter pelo menos uma pessoa responsável por isso, que vai ter que nos dizer quais os dados, por onde eles chegam, quais as formas de cuidado destes dados físicos, não só dos eletrônicos. E o que vai ser uma violação de dado? O que vai ser um incidente a ser informado para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Eu tenho essa planilha dos números de telefone e se alguém pegar um número ali e ligar para o meu cliente, isso é um incidente. É um incidente, todo mundo concorda, mas nós vamos informar isso para a autoridade? Isso é um incidente baixo ou um incidente alto? Qual a situação para isso? Então, tudo isso vai ser elaborado neste momento com a segurança da informação. E, claro, o setor de tecnologia, porque muitos dos dados hoje a gente tem em um servidor, em uma nuvem, seja num servidor físico ou seja em uma nuvem, né? A gente guarda grande parte dos nossos dados hoje de forma eletrônica. Então, nosso setor de tecnologia vai nos informar como é que está sendo guardado, qual é o nosso antivírus, qual o firewall, e também vai nos auxiliar para oferecer meios que facilitem para o titular do dado saber quais os dados eu guardo hoje dele e quais as formas de contato para revogação desse consentimento. Se hoje eu chegar na empresa de qualquer um dos senhores e dizer e questionar quais os dados vocês têm a meu respeito, vocês saberiam me dizer? São poucas as empresas que saberiam dizer no dia de hoje. Pouquíssimas. E é o setor de tecnologia
ou alguém responsável pela tecnologia que vai ter essa resposta. Então, e quais os meios que eu tenho para revogar o consentimento? Se vai ser por e-mail, se vai ser por telefone, se vai ser no site, se vai ser por carta. Antigamente, no passado, eu fui filiada a um partido político. E aí eu queria revogar a minha filiação. A lei do partido político, a lei eleitoral, diz que para revogar a filiação tu precisa mandar por carta. A nossa política de proteção de dados, ela vai ser a lei da nossa empresa. Se eu colocar ali na minha política de proteção de dados, vai ser a revogação dos dados vai ser enviada para o celular da empresa. A empresa vai ter um número de celular só para isso, seja para receber ligações, seja para receber o WhatsApp. Ok, vai ser por ali. A nossa empresa vai receber por celular, por site e por carta. Ok, mas a gente precisa delimitar e esclarecer isso ao nosso consumidor. E, claro, a gente vai ter que ter, de forma bem ampla e bem clara, esses dados acessíveis e de forma que o nosso cliente ele chegue no nosso estabelecimento e ele saiba aonde procurar. E é quase como o livro, aliás, o Código de Defesa do Consumidor que a gente tem em cima do balcão em todos os estabelecimentos. Vai ser uma plaquinha do lado, para revogar consentimentos, no WhatsApp tal, no e-mail tal, ou pelo nosso site, QR Code, enfim. Aí cada empresa vai se adequar à sua realidade. Para que a gente possa, então, sair de um modelo totalmente não adequado para um modelo totalmente adequado, né? Nós, respondendo, então, todos esses questionamentos, a gente vai conseguir fazer um mapa de risco em que engloba todos os setores da empresa. Os dados, o modelo de tratamento desses dados e toda a forma que a gente vai tratar esta situação. Bom, espero que eu não tenha assustado todo mundo, mas o que a gente conclui diante desse cenário todo é que, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados já estar em andamento e as sanções já estão ali batendo na nossa porta, né? A implementação ainda de todo o sistema e de toda a regulamentação da empresa significa um desafio muito grande, né? Porque vai mexer em vários processos de governança da empresa e privacidade desses dados. Então, a gente vai ter que ter uma gestão de consentimento, a gente vai ter que ter uma gestão de petições aberta dos titulares, né? Para quem eles vão direcionar suas revogações, autorizações ou pedidos de portabilidade. E também vai ter que ter uma gestão do ciclo de vida desse dado da empresa, até a sua anonimização. Se eu tenho um dado, eu vou ter que saber dizer como ele entra, como ele permanece e até o dia que ele vai ser eliminado de um todo das minhas bases de dados. É basicamente isso, parece uma tarefa difícil, mas a gente tem certeza que é possível, que nós temos que fazer para todas as empresas, independente do tamanho. Não adianta a gente pensar assim, mas o meu negócio é muito pequeno, não vai chegar isso em mim. Hoje pode ser que não, porque a autoridade nacional ainda não tem todos os braços de fiscalização bem estipulados. Mas daqui uns dias pode ser que tenha um fiscal na tua porta e te perguntando, cadê a tua política de proteção de dados? E pode vir a ter um vazamento de dado, por mínimo que seja, e que represente uma demanda judicial ou até mesmo uma aplicação de multa. Então, dito isso, retorno a palavra à doutora Elisiane, agradeço imensamente a participação de todos e permaneço à disposição para os eventuais questionamentos. Doutora Elisiane? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a perfeita explanação sobre o tema, doutora Tayana. O assunto, ele nos daria a possibilidade de ficar aqui debatendo a tarde toda sobre ele, né? Mas, enfim, tentamos organizar o tema para cumprir os nossos minutos aí combinados com vocês, nossos clientes.
E a gente sabe que existem várias atividades, vários trabalhos que precisam ser organizados, tanto internamente na empresa, como juntamente conosco, né, o jurídico, e estamos à disposição, já estamos trabalhando com alguns de vocês, nossos clientes, outros já estão nos procurando para sanar dúvidas, e sabemos que não é um assunto onde aqui no chat, no bate-papo, a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas, né, explanar todas as necessidades de vocês, por isso, então, a gente coloca os nossos e-mails à disposição, nossos telefones também, e ficamos à disposição para darmos andamento no assunto. É isso, então, agradecemos, não sei se o doutor Lauri quer falar alguma coisa, a doutora Tayana. Vou agradecer a todos vocês que participaram aqui da nossa apresentação, né, e fiquem atentos que novas serão assuntos e temas serão abordados pelo escritório. Um abraço para vocês e um bom final de semana. Bom final de tarde, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.